Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast SPI. Hoje é o nosso 16º episódio e eu sou a Mariana Galibe e junto com a Luciana Gasques. Hoje a gente está aqui com duas convidadas super especiais. Elas são minhas advogadas, são minhas amigas pessoais e vão dar um show aqui hoje. Vão explicar pra gente sobre um tema super importante. Então eu tô aqui com a Luísa Menegassi, com a Emília Vilela e elas vão falar sobre governança, algo que sai totalmente da nossa área. A gente que é da área de saúde, a gente tem que entrar no desconforto para falar, para entender sobre isso, e eu tomei esse passo e quis dividir isso aqui com vocês. E eu quero que vocês comecem, meninas, explicando pra gente que é da área de saúde, que não faz ideia do que é governança, o que é a governança na área da saúde. uma das maiores dores do profissional de saúde. É. Então vamos começar do começo mesmo, né? Obrigada primeiro pela oportunidade da gente estar aqui. E governança nada mais é, tá, do que um sistema que se cria, tá? É uma ciência aplicada a determinadas áreas. Aqui ela é totalmente multidisciplinar, então eu preciso de vários conteúdos, né? Do jurídico, do contábil, do administrativo, enfim, do financeiro, do econômico. Mas a governança é um sistema, tá? Por meio do qual as empresas elas são dirigidas, incentivadas. Como assim sistema? Um sistema que a gente cria estruturas, órgãos, e isso vai sempre, eu preciso olhar sempre para o modelo de negócio. Então, é um sistema, então a gente vai organizar valores, princípios e uma estrutura para que aquela empresa, ela cresça, para que ela tenha longevidade. Lu, eu acho que é importante começar falando o seguinte, que o médico, no momento que ele se forma na faculdade de medicina, ele fez uma residência, fez uma especialização ou não e começou a atender. Nesse momento ele é médico. No momento em que ele decide começar a atender num consultório dele, começar ou montar uma clínica com outros médicos, se associar ou não, nesse momento ele se tornou um empresário. Então ele fez uma faculdade de 6 anos, às vezes uma residência de 3, 4, 5, 6 anos e aprendeu a ser médico. Naquele momento ele virou empresário e ninguém ensinou ele a ser um empresário para isso, não é? Bom, pessoal, primeiramente, obrigada, meninas, Mari, Luciana, que são grandes amigas nossas, né, Luíse? Obrigada pela oportunidade de vir aqui de falar de um tema tão desafiador, e não pensem vocês que é só na área médica, na área da saúde, mas em diversos outros segmentos aí profissionais a gente tem desafios enormes que a gente enfrenta para o empresário efetivamente aplicar e desenvolver essa estrutura de governança no negócio dele. E o desafio maior está exatamente nesse ponto que você colocou, Luciana. Nós profissionais técnicos, né, médico, advogados, nós temos uma formação técnica e a gente sai pronto da faculdade para exercer a nossa profissão, né? Nós do direito para aplicar o direito e vocês da área da saúde para aplicar a medicina, para aplicar as teorias da saúde para os pacientes, mas não saem com a formação de empreender, de gerir um negócio. E o médico, em especial, quando ele está ali no começo do exercício da profissão dele, ele ainda não é um empresário, ele é ali o médico exercendo a medicina, atendendo o paciente, enfim, e delimitando tratamento. Mas a partir do momento que ele traz para o seu exercício mais médicos, presta mais serviços outros de estética, a área da dermatologia, e esse negócio começa a crescer, né, acaba virando um empreendimento, ele se torna um empresário. Né? Então, ele deixa de ser um simples profissional e passa a ser um profissional médico e empresário. E aí, com todos os desafios da atividade empresária E as habilidades que ele vai precisar desenvolver para um empresário, né? com esses desafios de quê? De gestão, de processos, procedimentos, de gestão de pessoas, cultura e de organização de cultura dessa empresa. De prestar um melhor atendimento, e aí eu estou falando de experiência do paciente, no caso, né? A gente fala muito de experiência do cliente nas empresas, no caso da área médica, experiência do paciente. Então, focar não só no atendimento, mas também no pós-atendimento. Então, a governança, ela vem para auxiliar o empresário, e aqui no caso da área médica, para melhor estruturar esse negócio
nesses quesitos de processos, procedimentos, atendimento de pessoas e pacientes, de cultura dos seus colaboradores, dos seus funcionários. E aí o negócio se desenvolve e se sustenta ao longo do tempo. Mas você sabe onde que tá o primeiro probleminha? Primeiro detalhinho. Profissional, a atividade intelectual não é empresária. E isso não sou eu que estou dizendo, isso é a lei que diz. E aí, então, a partir disso, quando você está diante de uma atividade intelectual, a gente já vem de uma faculdade que não olha para isso com um ar empresarial. Por quê? Porque eu tenho todo profissional, né, que exerce atividade intelectual, ele pode o quê? Ele pode ter uma sociedade simples, que é diferente de sociedade empresária. Totalmente diferente. Mas aí o que a gente tem que olhar? Que é o ponto assim nodal. Eu preciso entender como é que aquele profissional vai exercer a atividade dele. Seja ele médico, advogado, arquiteto, engenheiro. Ele vai exercer meramente intelectual ou ele vai ter o elemento que caracteriza a empresa? E hoje, eu posso dizer com tranquilidade, mais de 90% dos profissionais exercem sim com o elemento empresa. Mesmo que não saibam disso, né? Porque muitas vezes os médicos, aqui a gente tá falando para profissionais da área da saúde, a grande maioria do nosso público aqui é composto por médicos, fica às vezes ofendido quando você fala que ele vende um serviço, que ele é um empresário, ele não gosta dessa terminologia, né? E aí talvez por isso demore tanto tempo para o médico acordar e procurar esse tipo de ajuda, né? Bom, eu preciso estruturar um modelo de negócio, eu tenho um consultório, eu preciso que justamente, quantas vezes a gente deixa de ir num médico porque não consegue marcar, sabe? Não consegue falar com a secretária. Então, isso tudo passa a ser responsabilidade dele, o treinamento dessa secretária, e ele não aprendeu isso. E aí, como que a governança vem para ajudar esse profissional? É justamente mudar a mentalidade. Eu preciso entender. Então, eu exerço a minha atividade com um aspecto, com elemento empresa? Exerço. Então, aí, dali, você precisa estruturar. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou montar o meu modelo de negócio. Entender. E o médico sai da faculdade sem ter ideia do modelo de negócio. Então, assim, ó, eu vou exercer isso. Qual a opção de sociedade? Eu vou fazer uma sociedade unipessoal, que só eu sozinho? Eu não tenho sócio. Tá. Ou eu vou para a modalidade de uma sociedade empresária. Qual é o tipo tributário que eu vou me encaixar? Lu, só para te interromper, porque acho que aí é uma dor que assim, né, por ser casada com médico e também viver na área de saúde, é essa clareza. Você falou da mentalidade, a gente fala muito sobre a mentalidade, que é o solo fértil, é ali que tudo acontece. Você vai plantar a sementinha num solo fértil. E o médico, ele se capacita tecnicamente, ele faz inúmeras, né, muitas vezes especializações, residências, só que ele não entende que ele precisa. Eu não digo ser especialista nisso, porque hoje a gente tem pessoas que podem, né, nos ajudar nisso, mas se ele não tiver essa consciência, ele não vai ter esse primeiro olhar. Exato. Então, acho que é exatamente aí essa questão, aumentar o nível de consciência. Eu até brinco que os médicos deveriam primeiro fazer 2 anos de uma faculdade de empreendedorismo, de administração e depois a parte técnica, porque a parte técnica é obrigação deles, né, ser bons tecnicamente, mas entender que eles vão ter que olhar, sim, sobre processos, construção de cultura, e isso que eu acho que é a maior dificuldade, como fazer eles começarem a jornada deles olhando para isso. Tem um jargãozinho que eu adoro, que a gente fala muito, o tom vem do topo. Se o tom vem do topo, o que é o topo? É o modelo de negócio. Eu preciso entender e ter clareza. O tom vem do topo, então eu preciso ter clareza do meu negócio. Qual é o meu negócio? Meu negócio é uma sociedade médica, empresária. Ou não é uma unipessoal, ou é uma sociedade simples. Daí eu vou escolher como que eu tributo. Porque assim, o que a gente vê é que os médicos, na verdade, eles não entendem quais são as possibilidades, né? Como é que eu vou fazer isso da melhor forma? Sendo levados. Você vai no fluxo, teu contador te ajuda, né? Se eu exerço uma atividade num viés societário, se eu tenho sócio, tá? Numa clínica, por exemplo, eu preciso correr ali com um acordo de sócio no mínimo. Eu preciso saber como que eu entro, como que eu saio. São regras básicas. Eu preciso saber se um morreu, o que acontece com os demais. Se a gente for avaliar o valor das cotas dessa sociedade, a gente avalia como? Com base no quê? Como que funciona? Agora, não. Eu tô ali só o meu modelo de negócio é unipessoal. Por exemplo, a Luciana. A Luciana, ela é, né? Ela não tem sócios. Perfeito. Porém,
é um modelo de negócio. Como é que ela vai estruturar os processos dela? Porque o tom tem que vir do topo. O topo é a Luciana. Então, os propósitos têm que vir dali, o mindset tem que vir dali. E aí, como é que nós vamos organizar essa gestão? Então, eu vou organizar as casinhas, os setores. E com isso, a gente vai olhando organograma, quais são as forças, as fraquezas, sabe? Uma análise de SWOT para chegar no que a gente adora, né, Emília? Que é um bom planejamento estratégico. Por isso que é multidisciplinar. Então, muitas vezes a gente traz profissionais, né? Então, é depois de entender, né, o meu modelo de negócio, aonde eu quero chegar, que eu vou traçar as estratégias. Porque as Exato. pessoas, geralmente, elas vão levando. Então, elas não têm uma estratégia porque elas não sabem nem onde elas querem chegar. E qualquer caminho serve, né? Exato. Então, eu acho que você falou um ponto que é isso. É primeiro entender o modelo de negócio e aí sim as estratégias. Porque hoje, a Luciana está trabalhando ali sem sócios. Mas daqui 5 anos, 10 anos, e se ela quiser migrar para um modelo de sociedade, qual é o passo que ela tem que dar? Então, assim, ela tem que saber quais são as possibilidades de uma estrutura, tá, de governança para fazer isso, para ela mitigar todos os riscos. É para isso que a governança serve, é um sistema para mitigar risco. Risco de todos os lados, tá? Perfeito. E Lu, Emília, quais são os processos que vocês consideram essenciais? Então, tô começando, fui apresentada essa palavra aqui, alguém está assistindo agora, um médico, tá falando, poxa, eu não tô estruturado, eu não tenho essa base, por onde começar? Qual é o primeiro passo que esse profissional de saúde tem que olhar? Eu acho que é o que a Luísa também já até colocou aqui. A primeira coisa é entender o formato do seu negócio, né? Assim, é a consciência do formato do seu negócio. Então, eu tenho uma sociedade ou eu sou uma sociedade única, unipessoal, eu sou o médico e o empreendedor desse negócio. Então, o primeiro passo é o modelo, é o formato, é entender o formato desse negócio. E aí, a partir disso, é entender o plano de voo do seu negócio, né? Você desenvolver o plano de voo do seu negócio. Então, assim, onde eu vou chegar, para onde eu vou com o meu negócio, qual é o propósito do meu negócio. E isso a gente desenvolve através de um planejamento estratégico. E aí, esse planejamento estratégico, ele vai desenvolver 4 pilares, essencialmente, que é processos e procedimentos, pessoa, cultura e financeiro. Então, assim, em cada pilar desse negócio empresarial médico, a gente desenvolve processos, desenvolve planos de ação e metas para que esse negócio se desenvolva com base nisso. Uma coisa que eu acho legal a gente falar agora pra quem tá ouvindo, quem tá assistindo a gente, é que às vezes a pessoa que tá ali ouvindo, assistindo, porque eu digo por mim mesma, né, assim, se eu não fosse amiga de vocês, se eu não tivesse sentido essa necessidade na pele, tivesse procurado vocês e buscado isso pro meu negócio, a pessoa que tá ouvindo isso, ela fica desesperada, entendeu? Muita coisa. Porque aí bateu um desespero, entendeu? Porque ela tá falando de processo, de Só a palavra processo de de gestão. gestão. A pessoa aqui, ó, eu sei fazer, eu sei tratar psoríase, gente, o que ela tá falando? Então, assim, a gente não quer aqui que a pessoa se torne um expert nisso. É buscar a ajuda necessária naquilo que você não domina. E justamente, às vezes a gente fez, nossa, mas eu vou investir nisso, puxa, eu tô começando, como que eu vou investir nisso? E a gente fala muito isso, eu e a Mari, sobre delegar para você ter mais tempo para fazer aquilo que te é confortável e que você é bom. Porque se você não estruturar o seu modelo de negócio, não tem como você crescer, sabe? E se você não delegar aquilo que você não entende, o que a Luísa falou, os riscos vão vindo, né? O que a gente costuma dizer muito para os nossos clientes é que a governança, muito mais de parecer mais um problema, né, mais um desafio que eu tenho que enfrentar, ela é libertadora nos negócios. Ela é libertadora nos negócios. Porque hoje, o que a gente percebe é que muitos médicos estão assim, realmente sobrecarregados, assoberbados de muitos atendimentos, pacientes, linhas de tratamento e tratamento. E aí, quando vem uma estrutura, né, um discurso de governança, onde ele vai ter que desenvolver habilidades, ele se sente mais desesperado. Prazo, você tem que usar, mas o tempo que eu tenho já está sendo pouco para eu atender os meus pacientes, agora quando que eu vou achar um espaço para olhar para uma estrutura? É exatamente isso. Se ele entender que ele vai ganhar o tempo, entender que ele vai trazer para o negócio dele transparência, ele vai trazer para o negócio dele confiança e segurança, porque ele vai ter a estrutura jurídica devidamente estabelecida, ele vai ter normas dentro do negócio dele que estão em consonância com os órgãos reguladores que ele tem que atender, Anvisa, os conselhos,
né, regional e federal de medicina. Então, ele também precisa estabelecer um compliance dentro do negócio dele, saber os termos de consentimento, para ele também se precaver de responsabilidade civil. E precisa ir por partes. Então, tudo isso vai gerando para o médico e vai gerando para o negócio, vai gerando para o exterior os seus pacientes, todos os seus stakeholders que estão envolvidos nesse negócio, confiança, credibilidade e segurança. Você sabe uma coisa que eu queria contextualizar, que eu acho que é importante para quem está ouvindo? Às vezes pode perguntar assim, ó, por que duas advogadas, né, um escritório de advocacia trabalha com isso? O dia que você postou que estava lá no escritório, um monte de gente veio me perguntar. E eu falo isso sempre, todas as vezes, Emília está aqui de testemunha. Veio da dor, porque a gente trabalha com direito societário, a gente trabalha com empresas, então a gente lida com famílias empresárias. Então eu lido no litígio e vendo a dor do que acontece, a gente começou ao longo desses últimos 10 anos entender quais seriam as soluções. Então a gente começou a trabalhar com acordo de sócios, com outros instrumentos, com contrato social bem feito, ainda que de uma unipessoal, prevenção. E isso que eu ia falar. Dali, quando a gente olhou, a gente já estava dentro da governança corporativa como uma grande solução para que as empresas conseguissem olhar a longo prazo. Então, assim, esses 4 aspectos que a Emília falou, a gente não vai correr desesperado, fazendo os 4 ao mesmo tempo e aquela coisa louca. É por isso que precisa de um profissional para acompanhar, para fazer um planejamento estratégico e dividir isso em janelas de 1 ano, 2 anos. E aí você vai nas dores que doem mais e você vai caminhando para que você vá olhando todo esse processo acontecer, para que você consiga fazer tudo ao mesmo tempo, porque você vai precisar trabalhar ainda. Você está lá, claro, todos os dias. Então, é olhar para essas janelas ao longo do tempo. Então, é para além. E uma coisa interessante, Luiz, que a Emília falou, assim, que eu só comecei a ganhar dinheiro com a medicina no momento em que eu deixei um pouco de lado o operacional. E o operacional que eu digo pro médico é atender consulta, porque até então, como eu sempre saio da residência médica atendendo das 7 da manhã até as 19 horas todos os dias, a minha mentalidade como médica recém-formada era: quanto mais eu atendo, mais eu faturo. Mas no momento em que eu entendi que eu precisaria diminuir 1, 2 tardes por semana, sem atendimento, pra eu ir pro meu consultório, a gente brinca assim, com roupa de ginástica, uma pastinha pra organizar, Não calendário. estruturar. Não, pelo amor de Deus. E nesse momento a coisa começou a andar sem mim, a fluir. E aí eu acho que a governança entra nisso, né? Porque pro médico que tem essa mentalidade ainda de: mas que horas que eu vou aprender? Que horas que eu vou parar pra organizar isso? Se eu atendo todo dia das 7 às 7. Enquanto você não parar você não sair do operacional pra administrar, alguém vai ter que fazer isso por você. Eu tenho uma pergunta para você. Agora. Você acha que os médicos têm no consciente a diferença entre estratégico e operacional? Não, e é isso que eu queria que vocês falassem agora. Hoje a gente desenvolveu isso, mas isso aí é o que falando. A grande maioria, hoje a gente entende que o operacional você tá lá no olho do furacão atendendo, mas o estratégico é você olhar de cima. E só antes da Lu responder essa pergunta dela, eu queria só trazer uma coisa que para mim foi uma grande mudança quando eu entendi que a gente tem 3 recursos: o tempo, a energia e o financeiro. O tempo é como eu vou usar esse meu tempo, e a energia, onde eu vou gastar essa minha energia, e o financeiro eu entendi que quando eu tiver tudo isso muito bem estruturado, eu posso comprar o meu tempo de volta. Então eu digo que hoje você investir numa governança, você investir numa equipe, é você comprar o seu tempo. E o médico, né, que a gente está aqui, maior número de pessoas que assistem são médicos, é entender se ele usar esse tempo que ele tem hoje para fazer essa estruturação, colocar o financeiro para ter uma pessoa para conduzi-lo, ele vai estar comprando o tempo dele, ele vai estar comprando a paz de volta. É isso mesmo. Usando um recurso que a gente tem. E os médicos, tanto não têm a consciência do que é estratégico e do que é o operacional, que presta atenção, assim, eu acho que desde a hora que eles acordam, eles já estão envolvidos no negócio, né? Então, assim, a Luciana esses dias no escritório dizendo para nós: eu tô lá no café da manhã decidindo o que vai comprar de balinha para recepção.
Ele ficou lá decidindo o que vai servir para o cliente, para saber se a maçaneta da porta que estragou. Então, o médico tá o tempo inteiro misturando a atividade técnica dele com a atividade de gestão, misturando justamente a questão operacional com o estratégico do negócio. Energia. E nesse ponto a gente não precisa inventar a roda. A gente tem que pegar o que funciona em outros universos e trazer para o nosso. A governança corporativa de corporações. Então a gente pega essa ciência que foi criada, elaborada, estudada para grandes corporações e a gente vai aplicar no nosso negócio. Como que funciona lá? Nas grandes, né? Pega aí clínicas maiores. Quando você vai separando o operacional e do estratégico, você vai criando conselho consultivo. Primeira vez que eu falei para a Luciana de conselho consultivo, ela falou assim, mas um conselho, a empresa é só minha. Peraí, mas vamos lá. É consultivo. Então, a gente pode fazer reunião mensal, bimestral, para decidir coisas estratégicas importantes, nas 4 perspectivas. Vamos olhar os indicadores? A Luciana não tem sócio, mas ela pode chamar alguém que tem essa expertise. Então, para discutir com ela os indicadores dela. O que a gente faz hoje nas famílias empresárias é exatamente isso. A gente separa propriedade, família e negócio, e é o que a gente orienta a fazer aqui também. E aí a gente cria ou um conselho administrativo ou consultivo, depende. Esses conselhos, eles não trabalham no dia a dia. Essas pessoas que são colocadas ali, eles são chamados, eles ganham lá por hora, para que eles decidam, especificamente, ajudem, monitorem esses Indicadores. esses grandes empresários a tomarem decisão. Então eu pego a experiência, o know-how de muitos anos de profissão e ponho aqui na mesa. Então a gente pega essa ciência emprestada e traz para cá. Pega numa empresa ou numa clínica, por exemplo, na sua. Você coloca lá, escolhe um médico de confiança, 2, 3 pessoas que você tem confiança para dividir. Tem um conselho. Uma vez a cada bimestre eu vou olhar os indicadores. Ou com meus próprios colaboradores eu posso fazer isso. Eu posso fazer um comitê gestor. Se é uma coisa mais simples, eu faço um comitê gestor. Esse comitê gestor, ele se reúne todo mês. E aí a gente vai decidir só coisas que eu preciso deliberar nas 4 perspectivas. Repete as 4, por favor. Isso é importante. Tá. Essa é uma metodologia, tem outras, tá? Essa é uma metodologia do BSC, que é uma forma. Tem vocês já ouviram falar de OKR também, né? Fala isso agora. Isso são as OKRs é uma outra metodologia, que ela é mais avançada, entendeu? Você tem que ter mais perspicácia para conduzir e, a longo prazo, organizar essas OKRs. O BSC, ele não é aquele mais simples, ele te dá uma visão mais clara. Então, eu vou organizar o financeiro, eu vou organizar clientes e mercado, eu vou organizar processos internos e vou organizar cultura e aprendizado. São essas 4 perspectivas. Você faz um objetivo para cada uma delas, elenca quais são os indicadores de cada uma delas e aí vamos bolar um plano de ação. E planos de ação. Aí, ai meu Deus, fiquei senhor, é muita coisa, pelo amor de Deus. E aí você vai escalonar isso numa janela de etapas, não fica, Mari, não fica pesado, fica fácil. Quando você, sabe alguma coisa que a gente observa? Dividir a responsabilidade no tomar as decisões torna mais leve. Só que a gente só toma essa decisão quando a gente enxerga o futuro, quando a gente enxerga o quanto isso vai trazer. Então é isso, é a mesma coisa no processo de emagrecimento. A pessoa só vai decidir encarar atividade física, mudança de hábitos, dieta, quando ela se enxergar e eu tenho que abrir a minha cabeça para isso, porque uma pessoa vai chegar aqui e vai falar assim, Luciano, eu oriento você a fazer de um outro jeito. Você vai falar, não, eu faço assim a vida inteira. É assim. E aí você tem que abrir teu coração, sabe isso? Então tem que estar pronto, é o momento que você está pronto. Fala, não. É muito mentalidade, né? Exatamente. Não, e assim, você tá trazendo algo assim, sabe quando assim, eu já ouvi falar sobre isso, mas a forma como vocês estão colocando traz uma clareza e um direcionamento que, assim, vai ser inevitável, todo mundo vai precisar encarar isso. A decisão é um milagre que acontece, é um milagre, assim, acontece. Quando você cria fóruns adequados para tratar cada assunto, por exemplo, um comitê gestor. É lá, eu vou reunir a minha equipe nesse comitê gestor, a fulana que cuida do cliente, o Beltrana do financeiro, é nessa reunião aqui, ó, que eu vou decidir, que eu vou deliberar, eu tô criando um fórum adequado, tá? Para resolver os problemas. Ela vai me procurar entre uma consulta e outra? Não. Ela vai me procurar abrindo a porta o tempo todo do consultório? Não. Ela vai me mandar mensagem no WhatsApp o tempo inteiro? Não.
Por quê? Porque ela sabe que, por exemplo, semanalmente, que é o que a Luciana faz, semanalmente ela vai ter um momento ali. Ah, mas é uma urgência, a porta quebrou. Tudo bem, claro, urgência é urgência, mas você já sabe o que fazer. A porta quebrou, você sabe o telefone do Marcelo, pode tomar providência. Então, você vai mitigando as coisas e vai dando responsabilidades, sabe? Que aí, na sexta-feira, por exemplo, que a Luciana vai fazer a reunião lá, eu acho que é segunda que você faz, né? de manhã. Ela vai dar a satisfação pra Luciana. Olha, a porta quebrou, eu já mandei arrumar, ficou assim, ficou assado. Tudo bem, doutora? Tudo bem, pronto, resolveu. Então é uma coisa que, a princípio, pode parecer que vai dar mais trabalho, mas que a ideia a longo prazo é justamente aliviar para que o médico possa fazer o que lhe é confortável, que é atender sua consulta, atender seus pacientes. E o que eu acho interessante também na governança é que, assim, o médico ele tem a equipe dele, então os pacientes já estão acostumados a ter aquele tipo de atendimento e tudo mais. E se um dia, por exemplo, a secretária sai, a pessoa que vai entrar, ela sabe já, porque todos os processos já estão estruturados, então ela sabe o que ela tem que fazer antes do paciente chegar, ela já manda mensagem um dia antes. Então, no final das contas, vai dar menos trabalho do que você ter que ficar retreinando sempre aquelas pessoas, né? Justo. E quando você tem uma cultura de empresa já bem desenvolvida, essa troca, né, de colaborador, né, ela reduz drasticamente, né? Então, assim, a gente trabalha muito com questão de retenção de talentos na cultura da empresa. Então, assim, quais são os valores da empresa? Trabalhar esses valores com os colaboradores, engajar esses colaboradores em cima desses valores. Isso faz com que eles se mantenham, né, nesse negócio e ali trabalhando por muito tempo. Então, diminui bastante esse gap, essa troca, né, de funcionários. Sabe aquela reclamação de, ai, mas a secretária às vezes foi seca ou não falou como eu falo? Ah, então deixa que eu falo, que ele não vai falar daquele jeito como eu faço. Só que quando você trabalha os valores, você vai colocando no teu pessoal o porquê que você faz isso. Tem um porquê. Tem um porquê você você conversar com a tua paciente de um jeito diferente. E a repercussão disso assim, é notória. Eu vou dar um exemplo prático aqui, que se vocês me permitem, Por né? favor. Que aconteceu comigo na área médica, inclusive, para vocês verem que começa lá do atendimento da secretária. No telefone, uma secretária muito ríspida, uma linguagem muito dura, muito veloz, assim, não deixa o paciente falar, se explicar. Quando eu vi, eu já estava discutindo quase com aquela atendente, né, com a recepcionista. Quer dizer, eu não procurei mais o médico, né? E eu Deixou de passar. não, Por causa- assim, não, eu ligo outra vez, outra hora eu ligo, se você não pode me atender agora, e você não liga mais. Então, assim, essa funcionária, essa recepcionista ou essa atendente Não comunica a cultura da e empresa. a cultura do médico, que seja, se ele não tem uma empresa ainda bem estabelecida, mas ela não comunica os valores do médico que ela presta serviço. E por outro lado, tem algumas empresas que têm uma cultura tão forte, por exemplo, o Outback, que veio na minha mente agora. Se você vai no Outback aqui, se você vai no Outback em São Paulo, vai no Outback fora do país, o atendimento que você recebe, ele é muito parecido, para você ver a força de uma empresa, independente do país, que tem culturas distintas, né? Porque a forma de atender, por exemplo, nos Estados Unidos é diferente da forma de atender aqui, mas você é bem atendido independente do lugar. Então, a cultura, ela é importante por isso, né? Aí a gente volta no tom que vem do topo. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo lá no nosso escritório. A gente tem tanto o Bruno como eu, como a Emília, a gente sempre deu aula. Formamos e começamos a dar aula. Então, a gente tem uma cultura no estudo. A Lu também tem essa veia, né? E então, isso, como que a gente faz? Como que a gente passa isso para nossa. Porque se a gente se a gente quer uma alta técnica, eu preciso incutir a cultura do estudo. E nem todo mundo vai dar aula. Então, o que que acontece? Eu preciso incentivar isso. Então, a gente tem grupo de estudo, funciona a cada 15 dias, a gente estuda jurisprudência. Então, dá trabalho? Dá trabalho. Claro que dá trabalho, tudo dá trabalho. Mas eu preciso dizer abertamente, pessoal, ó, aqui eu valorizo o estudo. Você quer fazer um curso? Quanto custa? Vai atrás, traz pra gente. Nós estamos juntos, eu quero que você estude. Uma coisa interessante que você falou, Lu, é o seguinte. Então, vocês têm essa cultura do estudo e vocês se reúnem a cada 15 dias para estudar. Então, vocês tiram ali 3 horas. Aí o médico já tá calculando. 3 horas dava pra eu ter atendido 3 pacientes, então eu já perdi tanto. Mas isso que você falou depois, que me chamou a atenção. Dá trabalho? Dá.
Mas dá trabalho também ficar insatisfeito onde tá. Corrigindo Entendeu? peça. Ficando horas corrigindo peça. Por quê? Porque não atingiu aquilo que a gente gostaria na técnica. Então, vamos estudar. Olhando para essa dor, Lu, 3 horas eu poderia estar atendendo 3 pacientes, mas você, não olhando para a cultura da empresa, você também pode estar perdendo outros 3 pacientes, porque enquanto você está atendendo, a sua recepcionista que não está alinhada ao seu valor ou à sua cultura, está dispensando o paciente com mau atendimento. E essa acho que é a maior dificuldade, essa questão de liderança, de gestão de pessoas, era essa falando de cultura. Ontem apareceu para mim, acho que tanto a gente pesquisando e vendo isso, a gente se interessa, aí começa a aparecer um reset de cultura. E eu, como assim? Que é isso? E eu fui entrar. Era uma empresa que se dedica a fazer o reset, aquela empresa que cresceu com uma cultura errada e hoje ela se dedica a fazer o reset, ou seja, recomeçar com uma cultura que foi implantada de maneira errada. E eu achei tão interessante, porque, assim, realmente é uma dificuldade. Até na reunião da equipe que a gente teve semana passada, a gente estava falando muito sobre a equipe vestir a camisa. E eu disse assim para eles, olha, eu não quero que vocês vistam a camisa da empresa. Aí todo mundo, nossa, mas o que você está falando? Eu falei assim, eu quero que a empresa seja apenas o veículo para que vocês possam, de fato, vestir as próprias camisas. Que aqui, vocês crescendo aqui dentro, tendo um plano de carreira, enxergando, vocês vão poder realizar os seus sonhos. Porque é muito vestir a nossa camisa, sendo que eles enxergam que o profissional de saúde está ganhando mais, eu estou ganhando muito menos. Então, fazer aquele colaborador, né, se sentir ali realmente com uma possibilidade de crescimento, motivado, engajado, é uma das maiores dificuldades que a gente tem, né? E quem está ali tem que jogar o E a jogo. gente precisa pegar tudo isso, porque fica abstrato, não fica? A gente falou de muitas coisas. Se a gente resumir em 4 perspectivas, já ajuda a gente orientar. Mas aí a gente precisa ainda traduzir isso. O que é isso? Como assim traduzir? Eu preciso pegar todo esse arcabouço aí, ó, de cultura, de processos, e eu preciso traduzir isso em material para que eu possa ter. E o que é isso? É um código de ética bem feito. É um acordo de sócios bem feito. No código de ética, é como se fosse... e não pode ser Ctrl+C, Ctrl+V. Ele tem que traduzir o propósito daquela empresa, a missão daquela empresa, a visão que ela tem a longo prazo. E essa tradução é o que vai fazer você passar de geração para geração. O que a gente vê das empresas hoje, Mari e Luciana, é que a gente está passando por sabe assim, uma grande passagem de geração nas empresas. Agora, na área médica, ainda não é uma preocupação. A gente tem 5%, 10% de empresas clínicas que já tem aí médicos de segunda geração trabalhando. Pouco ainda, muito pouco. Mas já vai tá entre nós essa preocupação. Você entendeu como eu vou trazer eles? E eu preciso pensar nisso, porque aí eu vou trazer eles como contratado, vou trazer eles como sócios de capital ou de serviço, recebe pelo modo da sucessão. Eu preciso organizar para que a coisa flua e aconteça, e a governança é um trilho que a empresa vai passar, para que a hora que as novas problemáticas vierem, a gente ter aqui, ó, a mesa aberta, um conselho aberto para conversar sobre isso, para ter as famosas conversas corajosas. A gente fala muito disso. Existem conversas corajosas que precisam ser colocadas na mesa. Então, sabe, é preciso olhar para isso, é preciso. Então, hoje não é uma realidade, uma sociedade empresária, daqui 10 anos vai ser. Nossa, gente, vocês não têm noção do que tá passando na minha cabeça. Sério, quanto aprendizado, foi muito rico. A gente agora tá se encaminhando pro final do Mas nosso a gente tem que falar, episódio. isso aqui é ouro. A gente queria até agradecer o presente e a gente queria que vocês falassem um pouquinho desse livro, Herança ou Legado, que você deixará para a próxima geração. Nome forte, né? Conta pra gente. Isso. Esse foi um projeto do Bruno, né, nosso sócio, juntamente com a Luísa e eu, que a gente tinha uma dor muito grande de atender os nossos clientes e perceber a distância que tinha de conhecer o que é um planejamento sucessório, o que é uma holding, o que é uma governança, a importância, que é justamente o que a gente conversou aqui, né, no dia de hoje. Então, essa dificuldade enorme de entender isso, né? E aí a gente pensou, vamos escrever sobre isso para atender esses nossos clientes, para alcançar esses nossos clientes, para alcançar esse público numa linguagem não jurídica,
para que facilite efetivamente o entendimento sobre o assunto e que efetivamente eles consigam compreender a importância dessas estruturas de planejamento patrimonial, sucessório, e aí eu estou falando de holding, estou falando de acordos de sócios, estou falando de governança corporativa, tudo isso a gente trabalha aqui nesse livro, que traz aí o resultado final, que é muito mais do que você organizar patrimônio, muito mais do que você deixar patrimônio para sua próxima geração, é o que você está pensando de deixar sobre legado, sobre valores. Uau. E para isso, meus queridos, a gente precisa primeiro separar o pessoal da PF e da PJ. Primeira coisa, Isso. né? Ali, enquanto médico, eu preciso entender o que é meu e o que é da PJ, da pessoa jurídica, para então conseguir pensar em herança, sabe, em legado. Então, assim, são passos que a gente precisa dar. É um caminho que você precisa começar a dar um start. É difícil, é desconfortável, Muito, muito. Posso só ler uma frase que eu acabei de abrir aqui, fala: a chave para garantir que a empresa não só sobreviva, como também seja próspera para as próximas gerações é investir no que difere essa modalidade dos negócios das demais. Cara, isso aqui, então assim... Posso falar minha preferida? Tem uma, você vai achar aí, fala assim, ó, que negócios não são sobre negócios. Negócios são sobre pessoas. Uau. É a minha favorita. É tudo isso. É isso. Porque a gente sempre fala isso. Às vezes, a gente, quando conversa com o médico, a gente precisa colocar na cabeça do médico que o que diferencia ele de tantos outros médicos no mercado não é o conhecimento técnico, muitas vezes. É como ele faz, é a pessoa dele, é a forma que ele atende, a empatia, é o que ele transmite, o que ele conecta. Esse é o grande diferencial. E aí, quando a gente fala em modelo de negócio, em propósito, em valores, em cultura, é meio que sobre isso. A gente tenta sempre trazer para o médico não necessitar de fazer um reset, como é que você fala? Reset cultural. O reset cultural, mas desde o princípio, e isso fala muito sobre autoconhecimento, né? Então, para você conseguir, e muitas vezes o médico ele não tem noção de qual é o propósito. Então, desde o princípio, a gente tá falando aqui que o começo de tudo cultura, valores. O cara não sabe qual que é a cultura da empresa dele, qual que é o valor. Por quê? Mas tem. Claro que tem. Ele só não tá ali, não tá claro. Tem clareza. Mas não tá nítido por quê? Porque ele não parou de trabalhar um segundo da hora que ele pegou o diploma dele, ele tá embutido num plantão ali, trabalhando 24 horas. Ele não só a hora. Ele não parou, não teve um momento de reflexão, de autoconhecimento para entender, não, quem que sou eu, o que que eu quero entregar, o que vai ser meu diferencial. E aí, a partir daí, construir a cultura dele. E aí, a partir daí, poder bolar um modelo de negócio, ir atrás de governança e tudo mais. Porque para começar, eu preciso disso. E é desconfortável. A sensação, e a gente repete isso sempre, né, Emília? Hoje a gente falou isso de manhã. É tão desconfortável, a sensação é trocar a roda do carro, o carro andando. Só que não dá para ir a 220 para trocar a roda. Você vai ter que dar uma diminuída um pouquinho, mas você vai trocar e vai ganhar velocidade lá na frente. Mas é isso, é ele entender que ele tem uma possibilidade. Quando ele tiver a 200 por hora vai ser mais difícil, mas se ele olhar para isso, tô arrancando com o carro, como eu posso? Eu falo, e é isso, ele vai gastar muito menos energia. Tá? A gente tá agora aqui tomando um Bell Coffee que dá energia, disposição pra gente. Eu tô apaixonada porque realmente faz a minha tarde, mas por quê? Ele me dá mais disposição. Onde são as ferramentas e habilidades que nós, profissionais de saúde, vamos buscar para que a gente tenha isso? Então, uma empresa estruturada, organizada, ela vai dar essa energia para que ele possa focar no de fato que vai expandir. E lá na frente ele vai, né, pode acelerar no limite da velocidade que ele quiser. Exatamente isso. Ai, gente, eu amei. Assim, me deu vários despertar e uma vontade de que é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso buscar, né? Eu vou atrás disso. Bom, E é assim, eu fui atrás das meninas logo no comecinho de janeiro, porque acho que a gente tem essa virada de chave todo final de ano agora, o que eu preciso melhorar, e eu vi assim, no momento que eu quero crescer, eu preciso estruturar melhor, para eu poder crescer com tudo redondinho, com tudo corretamente, para não ter dor de cabeça, para não ter nada de errado. E aí, nesse momento, me veio o desconforto, porque na primeira conversa com elas, eu falei, puxa, tem um monte de coisa que eu não faço ideia do que é SWOT, o que é holding, o que é, sabe? Aí elas falando, e eu pesquisei no Google, meu Deus, o que é SWOT? Cheguei em canal, falei, mas o que é SWOT? Eu falei, eu não entendi. Peraí, Luiz, manda um áudio, o que é SWOT pra explicar pro meu marido. E aí, é desconfortável, a vontade que dá é falar, larga a mão, não mexer com isso não.
mas de você ir atrás do que é desconfortável, do que é difícil, justamente para você conseguir melhorar, porque senão a gente não avança fazendo só o que é confortável pra gente. Mas enfim, meninas, quero também agradecer. Muito obrigada por terem vindo aqui, dividido tanto conhecimento com quem tá ouvindo a gente. Eu e a Mari aprendemos muito hoje, com vontade de melhorar, de fazer a próxima cliente. E eu queria que vocês duas, cada uma vez, deixasse uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente. O que que vocês poderiam falar para esse médico que quer melhorar, ele não sabe por onde começar, mas ele tá insatisfeito ou com os plantões, ou com o modelo de atendimento dele, tá tendo que trabalhar demais. Eu converso com muitos médicos que atendem, que vendem a sua hora, então eles atendem, das 8 da manhã à 1 da tarde, almoçam, voltam 2 e atendem até às 18 todos os dias e fecham um mês no 0 a 0, porque os custos que eles têm acabam batendo com o que eles ganham e eles não sabem mais o que fazer. Ou também tem os médicos que estão no convênio e querem melhorar, querem ir para o particular, ou os médicos que estão montando um consultório. Que mensagem que você pode deixar para essas pessoas? Primeiramente, assim, não se culpem, né, então assim, o peso é grande, né, do exercício da profissão, às vezes tá ali imerso em inúmeros compromissos e a sensação que fica é que o ar tá faltando, né, o ar tá faltando e eu ainda tenho que olhar para outras coisas e aí, assim, a mensagem que eu deixo primeiro não se culpem, especialmente porque existe uma luz no fim do túnel, né, existem ferramentas jurídicas, de gestão, administrativas, para auxiliar esse médico empresário a conduzir o seu negócio, a levar o seu negócio mais longe, né, de forma bastante sustentável. Então é respirar fundo, olhar para frente, ver que tem essa luz no fim do túnel, tem profissionais experts aí na nossa região, né, com conhecimento, com excelência, para auxiliar consultores da área administrativa, de economia, de financeiro, de jurídico, para auxiliar esses profissionais médicos a olharem para essas estruturas, especialmente de governança, que vai muito desafogar, que vai muito trazer, além de desafogar, trazer confiança, trazer segurança, trazer transparência, trazer tranquilidade, trazer organização, e isso gera muito valor para o seu negócio, né? Tanto para você, quanto para o mercado, quanto para os seus stakeholders. Eu acho que é aí que está o grande valor, realmente. Emília, vamos lá, o que que é stakeholders? Gente, Meu amor. olha, eu estou muito admirada da minha amiga Luíse não ter parado stakeholders aqui. Volta com essa palavra, ó, já aconteceu umas 3 vezes. Olha aqui, geração de valor, você imagina o teu negócio aqui, Lu. Então, você tem os teus pacientes, você tem todo mundo que está em volta dos teus pacientes, que é mãe, é pai, é todo mundo ali em volta. Você tem os seus colaboradores, você tem todos os seus fornecedores, tá? Todos os apoiadores. Você tem o meio ambiente, porque você precisa olhar para o social, como você descarta o lixo, a gente tem regras para isso. Você tem o governo, que o governo é teu parceiro, você acha que não, mas você tributa, então ele é teu stakeholder também. Stakeholder é todo mundo que está em volta do teu negócio. Quanto mais você gera valor para quem está em volta do teu negócio, mais você vai a longo prazo fazer aquela tua empresa, o teu negócio ter longevidade, porque as pessoas vão fazer questão de você, os teus pacientes vão fazer questão de você, os teus fornecedores vão te dar as melhores oportunidades. Então, assim, à medida que você pode observar que hoje as empresas olham para o entorno. Então, eu olho para os filhos dos colaboradores, eu olho para as pessoas e não, sabe, só para quem me traz o dinheiro. Então, isso tem, assim, um valor inestimável. Emília foi linda, maravilhosa, ela sopra, assim, ó, não se culpem, mas eu vou com o dedo. É tão confortável. Ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela é super calma mesmo. Mas eu vou com o dedo na ferida. Vou falar pra vocês o que além de não se culpar, porque é óbvio, a gente não pode se culpar, a gente faz o que dá. Mas ir com o dedo na ferida. Pega um papel e lista tudo que dói. Porque assim, sempre que perguntam pra gente por onde começa por onde dói. Onde que dói? O que tá ruim? O que tá te colocando assim, ó, que você olha e fala, tá tudo errado? Então, olha, é o financeiro? É os pacientes que não estão tendo feedback? É funcionário que, sabe, retenção de talento que você não tá conseguindo ter ali na clínica? Ou, né, ali direto com você? Então, olha, lista, põe no papel tudo que dói. Isso. E aí é por ali que você começa. Perfeito, eu vou fazer isso hoje, tudo que dói. Gente, é isso. A gente então vai finalizar hoje nosso
16º episódio do nosso podcast SPI. Foi muito rico, muitos aprendizados. E eu quero finalizar agradecendo a vocês, meninas, e a todos vocês que estão acompanhando a gente. Muito obrigada e até a próxima. Perfeito. Querem deixar as redes sociais de vocês para seguir, pra vocês contribuírem mais ainda com a jornada? @Luiz Menegassi, também tem do escritório @Oliveira Castro Advocacia. E o meu é o @Emília Vilela. E dizer para vocês que foi um prazer imenso estar aqui essa tarde com vocês, falando de um tema que para nós é tão caro, né, Luiz? Tão importante. Obrigada pela oportunidade e espero que a gente possa contribuir mais vezes. Que a gente possa contribuir mais vezes. Obrigada, Emiliana. Beijo.